Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra, a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz, em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus.
graça e a paz de Cristo Jesus, você que está conosco aí em sua casa e podendo juntamente conosco nessa noite, de uma maneira um pouquinho diferente, adorar o Senhor, bendizer o seu nome, exaltá-lo, porque só Ele é digno de ser louvado e ser exaltado. Seja muito bem-vindo. Nós convidamos você, irmão, irmã, daqui da Igreja Presbiteriana do Setor Universitário, você que é irmão nosso em Cristo, congrega em outra denominação, e você que não é um cristão ainda, convertido ainda ao Evangelho, mas que também aí da sua casa está nos acompanhando nessa noite, nós convidamos você para continuarmos juntos, adorando o nosso Deus, louvando o seu nome e prestando esse culto a Ele, o qual nós devemos. Nesse momento nós vamos fazer uma oração e vamos entregar ao Senhor as nossas vidas e tudo o que estamos fazendo aqui nessa noite, como ato de culto, de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus. Se você puder, você feche os seus olhos, para podermos juntos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão importante e tão precioso que nós estamos desfrutando na Tua presença. Obrigado porque apesar dessas medidas de restrição, de isolamento social, levando-nos a um tempo maior, reclusos em nossos lares, nós podemos, onde estamos, em especial nos nossos lares, como família, como cristãos, servos e servas do Senhor, também te cultuar, também te adorar, também desfrutar da presença do Senhor. Te agradecemos porque estamos aqui nesta noite juntos, nós aqui no templo e os nossos irmãos nos seus lares, adorando o Senhor e podendo expressar através da canção e podendo expressar através da oração, antes de tudo, a nossa gratidão ao Senhor, a nossa reverência e devoção ao Teu nome e o nosso desejo que o Senhor fale conosco nesta noite, que a Tua palavra, que é rica, poderosa, verdadeira, traga ao nosso coração a palavra que nós necessitamos nessa noite. Essa é a oração que fazemos, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Se você puder aí, onde você está, acompanhar a leitura da palavra do Senhor, abra a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1 desta carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se tiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo é muito claro nessa palavra. Ele que foi testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou dos mortos. E como a Escritura ensina, Ele é as primícias dos que dormem. O primeiro que Deus trouxe à existência da morte, mostrando a vitória sobre a morte que Cristo conquistou na cruz, por todos aqueles que creem nele. Por isso você também deve crer no que a Escritura Sagrada nos ensina. Cristo ressuscitou e todos aqueles que nele creem também irão ressurgir. E nós convidamos você para ainda louvarmos o Senhor, continuarmos adorando aquele que era antes de todas as coisas, aquele que é e que sempre será o Senhor Jesus. Louve ao Senhor conosco com essa linda canção. Cante conosco. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Cante conosco. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra mim. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Quero convidar você para refletirmos a palavra do Senhor nessa noite. E o texto que eu separei para trazer uma palavra para todos nós essa noite se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Os versículos 3 e 4. Versículos 3 e 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os versículos 3 e 4. E a palavra do Senhor nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Todos nós temos vivido esses últimos dias com muita apreensão e temos ouvido muitos relatos de pessoas em toda parte do mundo, aflitas, angustiadas, pessoas
com incertezas as mais diversas, e algumas até tomadas já pelo desespero quanto ao amanhã, quanto ao futuro. E tudo isso em razão deste acontecimento inesperado, desta pandemia que tem afetado a todas as pessoas indistintamente, independente da raça, da cor, da língua, da cultura, independente do credo, independente da posição social, mostrando que todos nós estamos em igualdade também diante de uma ameaça, diante de uma pandemia que tem ceifado já tantas vidas pelo mundo. E se não bastasse o risco da contaminação, o risco da hospitalização e da morte, muitas pessoas estão sendo tomadas pela angústia em razão do emprego, do salário, do alimento, da veste, da sobrevivência. E não seria difícil e não seria impossível nós, como humanos limitados, sermos tomados por tais sentimentos que nos trazem tantas apreensões, tantas incertezas. Por isso, como cristãos, precisamos, em momentos assim, mais do que nunca, recorrer a Deus e a Sua palavra. E lembrar que na história da humanidade, de tempos em tempos, muitos enfrentaram adversidades, muitos enfrentaram momentos que provocaram temores, angústias, perdas, as mais diversas, tanto materiais quanto físicas, porque a nossa história, infelizmente, é marcada por perdas, a nossa história é marcada por lutas, a nossa história é marcada por derrotas muitas vezes, a nossa história é marcada por momentos que nos afligem, porque somos humanos e somos pecadores. Por isso é importante olhar para esse texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Pedro. Segundo alguns estudiosos, uma carta que ele escreveu entre os anos 62 a 69 depois de Cristo, no momento em que ele e os cristãos também enfrentavam adversidade, enfrentavam lutas, enfrentavam momentos de apreensão, momentos de aflição, porque o Império Romano, que tinha o domínio sobre toda aquela região, estava agora sendo conduzido por Nero, um dos imperadores mais violentos, mais cruéis que a história antiga conheceu. Tanto que foi justamente esse imperador, o imperador Nero, que acusou os cristãos de terem incendiado Roma, gerando em todos do Império Romano mais aversão, mais pavor e mais ódio ainda contra os cristãos naqueles dias. E esta carta que o apóstolo Pedro escreveu justamente para cristãos que tiveram que fugir de Jerusalém, dada a perseguição de judeus e a perseguição de romanos. Por isso que já no primeiro versículo desta carta, o apóstolo Pedro está dizendo que por inspiração de Deus e através da pessoa de Jesus, ele como apóstolo que foi chamado pelo Senhor Jesus, ele estava sendo um instrumento do Senhor para que aquelas palavras do Senhor chegassem àqueles cristãos que eram forasteiros, cristãos da dispersão, cristãos que tiveram que deixar casas, deixar empregos, deixar bens que haviam adquirido, deixar amigos e fugir de Jerusalém por conta da perseguição, para não serem presos nem mortos. E então esta carta está justamente trazendo uma realidade de aflição, uma realidade de incertezas,
uma realidade de sofrimento, uma realidade de morte para os cristãos daqueles dias. E a nossa semelhança, aqueles irmãos precisavam também terem seus corações animados, encorajados, para poder enfrentar aquela adversidade, enfrentar aquele momento de perseguição, de incertezas. Por isso esta palavra, para mim e para você, é também, deve ser também uma palavra de encorajamento, de conforto e ânimo em dias de aflição. E é justamente sobre isso que eu queria meditar brevemente com você nessa noite. O Senhor tem uma palavra para mim e para você, nesses dias de angústia e de aflição que estamos vivendo. O Senhor tem conforto e ânimo para mim e para você. E a sua palavra nos traz esse conforto e esse ânimo. E a primeira razão que o apóstolo Pedro apresenta para que os cristãos em seus dias fossem renovados com o conforto e o ânimo no Senhor, é que eles tinham uma identidade em Jesus. E era uma nova identidade em Jesus. Eles deveriam lembrar quem eles eram em Jesus. O apóstolo Pedro está mostrando justamente isso no versículo 3, que ele inicia com um brado de júbilo, de louvor ao Senhor, de honra ao Senhor, de exaltação ao Senhor, dizendo que o Senhor deve ser bem falado, exaltado, louvado, enaltecido. Ele que é o nosso Deus e é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o Deus de misericórdia. Por quê? Porque Ele nos fez nova criação, Ele nos regenerou, Ele nos deu uma nova natureza, uma nova vida. E isso é muito mais do que uma nova vida individual, porque o apóstolo Pedro está trazendo aquela realidade de uma nova natureza, de uma nova vida que vai muito além de a cultura, uma língua apenas. Pelo contrário, em Cristo Jesus, Deus, através do sacrifício de Jesus, Ele traz a toda língua, toda raça, toda nação, assim como Ele havia feito com os judeus, assim como Ele havia feito com muitas pessoas que passaram por Jerusalém, que chegaram a ouvir o Evangelho. Ele faz uma nova criatura, para que de toda tribo, língua, povo e nação possam ser um só povo, uma só família, uma só igreja, que é a igreja de Jesus. Esta é a primeira grande verdade que o apóstolo Pedro está lembrando aqueles irmãos, para que eles fossem renovados em seus corações, animados em seus corações, com a certeza de que mesmo na aflição, nós podemos encontrar ânimo e conforto da parte do Senhor. Por quê? Porque Ele que nos fez uma nova criatura em Jesus, Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele, assim como prometeu, cuida fielmente de cada um daqueles que lhe pertencem. E mais rica ainda é a verdade quando o apóstolo Pedro está dizendo que Ele nos fez novas criações ou novas criaturas em Jesus, para uma viva esperança. E é maravilhoso perceber que nós, como cristãos em Jesus, nós temos uma esperança que ela é viva, ao contrário da esperança daqueles que não conhecem a Cristo e o poder de Cristo, que baseiam as suas expectativas e esperanças naquilo que é momentâneo, naquilo que é muitas vezes passageiro, naquilo que se esvai, naquilo que é temporário. Ao contrário, aquele que é nova criação em Cristo tem uma esperança que é viva, porque essa esperança é o próprio Senhor, que ressurgiu dos mortos pelo poder de Deus Pai. O apóstolo Pedro já havia anunciado essa verdade quando ele pregou lá em Jerusalém. Se você lê em Atos capítulo 2, o versículo 32, você verá o apóstolo Pedro dando esse testemunho, que ele, assim como os outros apóstolos, foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, confirmando que aquele que crê em Jesus, ele pode estar certo que a sua esperança de dias melhores, a sua esperança de vitória sobre a aflição, sobre a angústia, é uma esperança viva, porque ela é o próprio Senhor Jesus. Se não bastasse esta maravilhosa verdade, que Deus, o Deus Pai,
o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nos fez nova criação, para que a gente viva uma esperança viva, que é Jesus. Ele então nos colocou numa condição, numa posição inabalável diante do Senhor, a despeito das adversidades, das lutas que eu e você venhamos enfrentar. O apóstolo Pedro está trazendo essa verdade através de algumas expressões maravilhosas que nós encontramos aqui no texto. Como, por exemplo, quando ele fala, já no versículo 2, que nós somos eleitos. Quando ele fala também, no versículo 5, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Veja que bênção é saber que este Deus que nos fez uma nova criação em Jesus, Ele nos elegeu, Ele nos separou antes mesmo da fundação do mundo. E Ele graciosamente, misericordiosamente, Ele nos guarda, Ele nos protege, como a sua palavra nos ensina, de maneira muito clara, muito evidente. Por quê? Porque nós somos propriedade do Senhor, porque nós pertencemos ao Senhor. E se isso não fosse o bastante, irmãos, o apóstolo Pedro está trazendo uma verdade ainda maravilhosa, que deve encher o meu coração e o seu coração de ânimo, de esperança em dias de aflição. Além de sermos nova criação em Jesus, além de sermos guardados pelo Senhor, além de termos sido eleitos, separados pelo Senhor e para o Senhor, nós também recebemos do Senhor um tesouro. E ele coloca esta verdade no versículo 4, quando ele diz que, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, o Senhor então nos concedeu uma herança, e esta herança não é uma herança qualquer. É uma herança que é incorruptível. É um patrimônio, é uma possessão que é como Deus, imortal. E assim como podemos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, assim como os corpos daqueles que creram em Jesus, que também, quando Cristo voltar, esses corpos serão ressurretos dos mortos, e eles também, em glória, serão corpos imortais, corpos incorruptíveis, corpos eternos à presença do Senhor. Esta herança também é uma herança sem mácula. O que é que isso significa? É uma herança pura, é uma herança sem mancha. Uma outra qualidade desta herança que o Senhor reservou para todos aqueles que creem em Jesus, o Jesus ressurreto dos mortos, é que é uma herança imarcessível. E o que é que isso significa? É uma herança que não se esvai, é uma herança que não acaba, é uma herança duradoura. E se não bastasse, essa herança que é imortal, essa herança que é pura, essa herança que é duradoura, é uma herança vigiada, é uma herança guardada por Deus. Veja que o apóstolo Paulo coloca aqui, no finalzinho do versículo 4, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. O que é que isso significa? Que é uma herança que está guardada por Deus nos céus, para mim, para você, para todo aquele que crê em Jesus. Que maravilha! Que maravilha é ouvir o Senhor, através do seu servo apóstolo Pedro, nos trazendo esta verdade nessa noite, e nesses dias de incertezas, de aflições, de angústias para muitos, que aquele que crê em Jesus, o Cristo ressurreto dos mortos, ele também, à semelhança de Jesus, tem da parte de Deus uma herança. Uma herança que está baseada numa esperança viva, que é o próprio Jesus. Uma herança que não é corrompida, uma herança que não é passageira, uma herança que não se perde, porque ela é guardada pelo próprio Deus. Basta nos lembrarmos quando o Senhor Jesus estava iniciando o seu ministério e pregando, segundo o relato de Mateus, no conhecido Sermão do Monte, Mateus capítulo 6,
o versículo 20, Jesus fala justamente deste tesouro, desta herança preciosa que é guardada por Deus para todo aquele que crê nele. Quando Jesus disse assim, que aqueles que crescem nele deveriam guardar, acumular, juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Ao contrário de todo e qualquer tesouro terreno, material, que é perecível, que é passageiro, que pode ser tirado de mim e de você, de qualquer pessoa, seja ela mais abastada, mais rica que exista no mundo. Somente o tesouro que vem de Deus, através de Cristo, seu sacrifício, é um tesouro eterno, é um tesouro que não perece, que não corrói, que não se destrói, e que não pode ser tirado de mim, nem de você, nem de todo aquele que crê em Cristo, porque é um tesouro que está em Deus, que é guardado pelo próprio Deus, e é confiado a mim, a você e a todo aquele que crer em Jesus, e entrega a sua vida a Cristo, para que Cristo conduza a sua vida como seu Senhor e seu Salvador. Que você que está me ouvindo nessa noite, você possa olhar para a sua vida e analisar o que tem sido o seu maior tesouro. Cristo é o seu maior tesouro? A salvação que Cristo conquistou na cruz é o seu maior tesouro? A comunhão com Cristo e com Deus é o seu maior tesouro? A certeza da vida eterna, da salvação, é o seu maior tesouro? Tesouro esse que o próprio Deus guarda e que nada pode ser tirado das mãos do Senhor, e muito menos de você, de mim, de todo aquele que crê em Jesus. Esse é o seu maior tesouro, essa é a sua maior riqueza. É por ela que você vive. A riqueza conquistada por Cristo ao tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz como pecador, para pagar na cruz a minha dívida e a sua com Deus. Para que você reflita, não só durante essa noite, mas durante essa semana que inicia. Estamos vivendo um tempo difícil de provação, de aflição. Mas, como a Escritura nos ensina, nós que cremos em Deus, cremos em Jesus, devemos olhar as provações e as aflições como um instrumento de Deus para trabalhar na nossa vida, para aumentar a nossa fé nele, a nossa confiança nele, a nossa dependência nele, o nosso regozijo nele. Como o apóstolo Pedro mesmo colocou aqui no versículo 7, do capítulo 1. Nisto exultais, versículo 6, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Qual o propósito de Deus em permitir que as provações venham sobre nós? Que as pandemias venham sobre nós, versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que esse momento de provação para mim e para você, para todo aquele que crê em Jesus, seja sendo um instrumento de Deus para fortalecer a nossa fé, para fortalecer o nosso encorajamento no Senhor, a nossa confiança no Senhor e o nosso louvor ao Senhor. Porque assim como aqueles cristãos forasteiros da dispersão, nós também somos cristãos da dispersão. Nós também somos forasteiros, porque a Escritura nos diz que essa não é a nossa pátria, essa não é a nossa morada permanente, eterna, porque a nossa morada eterna está no céu com o Senhor, que foi preparar lugar para todos nós. Então, olhe para o Senhor, mas não como aquele que está longe, não como aquele que está passivo, mas olhe para o Senhor como aquele que é o Deus que guarda todo aquele que lhe pertence, como aquele que é Pai de misericórdia, Deus de consolação, de refrigério, de ânimo, de encorajamento, o Deus eterno, o Deus perfeito. Pare de olhar para você mesmo, para as suas limitações. Pare de olhar para os homens, para os governantes com as suas limitações. Foque o seu olhar no Senhor, no Deus Criador, poderoso, naquele que
guarda fielmente aqueles que lhe pertencem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja esse o meu canto, seja esse o seu canto, seja essa a minha oração, seja essa a sua oração. E assim como C.S. Lewis falou certa vez, olhe para você e você vai encontrar em toda a longa jornada de sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo e com Ele tudo mais que você necessita. Olhe para Cristo. Nele você vai encontrar tudo que você necessita, inclusive para esse momento de aflição, de incerteza, de temor que estamos vivendo. Vamos orar, se você puder, mais uma vez, feche os olhos. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, que nos traz verdades tão profundas, verdades tão eternas, tão poderosas, que escapam à nossa capacidade de compreensão. Saber que somos eleitos do Senhor, ou seja, que pertencemos ao Senhor, que somos Teus, mesmo antes de nascermos, porque o Senhor assim quis, por Tua vontade, graça, se revelar a nós e nos separar para Ti. Saber que o Senhor nos fez nova criação, pessoas com mente nova, com coração novo, com expectativa de vida nova, com razão de existência nova, com sentido de vida novo. Saber, Pai, que recebemos de Ti um presente, uma herança que não se corrompe, que não se estraga, que não pode ser roubada, destruída por nada nem por ninguém. Uma herança, um patrimônio eterno, poderoso, que está na Tua presença, guardado por Ti mesmo para todos nós. Herança que é a vida eterna, herança que é a salvação em Jesus, garantida pela Sua ressurreição ao terceiro dia. Pai, que estas verdades inundem o nosso coração e nos façam, Senhor, mesmo que tenhamos que ainda passar muitos dias isolados, muitos dias em nossas casas, muitos dias afastados dos nossos amigos, afastados dos nossos ambientes de trabalho, afastados, ó Senhor, da condição de vida que consideramos normal. Que o nosso coração seja fortalecido, animado, encorajado por essas verdades. Aquele que está em Cristo pertence ao Senhor. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Aquele que está em Cristo vive uma viva esperança. Aquele que está em Cristo tem a plena certeza que o seu maior tesouro já está guardado, já está garantido. E este maior tesouro é a salvação em Jesus, é a vida eterna em Jesus. É a certeza que, por Te pertencermos, somos por Ti abençoados, guardados, supridos em cada uma das nossas necessidades. Que você, meu irmão, minha irmã, preencha o seu coração com essas verdades. Que você que ainda não crê em Jesus e não tem essa convicção, entregue a sua vida a Ele. Faça uma oração ao Senhor, clame ao Senhor o perdão dos seus pecados e clame a Jesus que transforme o seu coração e que preencha o seu coração com a certeza de que você já tem a maior riqueza que um homem poderia encontrar e desfrutar, a salvação nele. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos concluir esse nosso tempo de louvor, de adoração ao Senhor, cantando com você, mais uma vez, essa linda canção.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça, o amor, poder, consolação de Deus Pai, dos Filhos e do Espírito Santo fortaleçam seus corações, encorajando-os, reanimando-os para viver dia a dia essa viva esperança em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Essa é a nossa oração. Deixamos um abraço para você, meu irmão, minha irmã, da IPSU. E para você, meu irmão, minha irmã, que congrega em outra denominação. E para você que nos ouviu e que participou conosco desse tempo de adoração ao nosso Deus nessa noite. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Amém.